Vamos pegar aqui essa regra, porque tem um segundo ponto aqui que eu acho que é interessante trazer para vocês. Essa regra aqui, ó, dos dias de antecedência. Quando eu vou buscar um dado externo, como é que eu faço para aplicar uma regra? Então, aqui a controller já não é o lugar mais ideal do mundo para se colocar isso, né? Já é uma classe ali que tem uma responsabilidade de lidar com configuração de rota, com request, com response. Se você está usando uma modelagem baseada em DDD, ou em qualquer outra que tenha ali um objeto que tem viés de negócio, né, que tem contexto de negócio, eu sempre recomendo que você, quando você tira o dado de algum lugar, que você materialize esse dado já na sua classe de negócio. Por quê? Porque toda vez que você precisa tirar o dado de algum lugar, transporta ele para um DTO, por exemplo, você se vê obrigado a colocar a regra dentro do fluxo, que é o que está acontecendo aqui. Então eu tenho o cliente, é um cliente DTO, e ele tem uma regra que eu tenho que aplicar com base no que veio, né, na informação que veio, nesse caso a data de entrada da solicitação, mas também tem a ver com um dado que está lá no serviço. Então eu tenho que ter eu tenho que colocar essa regra em algum lugar onde eu consiga é, separar a responsabilidade do fluxo da responsabilidade de negócio. Também tem a ver com o princípio de responsabilidade única. A forma mais simples de fazer isso é você pegar o dado da origem e transportar ela direto para a sua classe de negócio. Seja ela uma classe que você chama de business ou de domain. A gente costuma fazer isso com os dados do banco. De novo, né, com um banco de dados sempre é mais fácil de visualizar. Nesse caso aqui, por exemplo, eu insiro um objeto reserva de domínio. É um projeto bem simples aqui, mas que tem uma certa separação, né? Então, quando eu faço a inclusão, quando eu faço a obtenção, né, a consulta desse dado, eu já materializo ele para uma classe de domínio. Isso é prático quando você trabalha com um banco de dados, mas não é quando você está trabalhando com um serviço externo também. Então, quando você estiver mexendo com um sistema externo, traz esse dado para dentro da sua área de negócio e lá você pode aplicar a regra que você quiser. Aí não tem tanto problema. Beleza? Vamos demonstrar isso daqui. E aí, esse teste aqui, ele pode sair daqui. Que é melhor, não é legal ter esse teste aqui. Eu já tenho aqui o cliente DTO, que é esse carinha aqui que entra quando ele chega lá do sistema de cliente, da API de cliente. Tem uma regra aqui que é essa do tipo. Essa regra aqui, de verdade, é do domínio da aplicação de cliente. Eu vou simplificar a coisa aqui, porque não vou entrar no mérito de como você separa seus contextos aí dentro da sua divisão de sistemas. O que a gente pode fazer aqui para simplificar é transportar o cliente para ser uma classe de domínio, uma classe de negócio, depende aí de como que você trata, como você desenha o seu sistema, né? E aqui, ao invés de cliente DTO, eu vou transformar em cliente. Vou trocar o namespace. Aqui no client. Vamos devolver um domínio. E ele já vai trazer do jeito que está, não precisa de nada mais. Só que aqui eu vou criar uma regra. Public bool é VIP. E aí ele simplesmente vou transportar essa regra para cá. É VIP. E o not é VIP. E aí, uma coisa muito importante, a gente está alterando aqui
o código, refatorando o código sem ter o teste, né? Vamos criar o teste aqui. Em uma das aulas eu falo sobre isso, que a gente tem a tendência de sair alterando o código sem fazer os testes. E lá eu até falei, isso acontece comigo, acontece com você, acontece com todo mundo. Está acontecendo agora. Então, você precisa criar os gatilhos para evitar que isso aconteça. Ou, se não evitar, para que você consiga perceber que está acontecendo. No meu caso aqui, eu tenho as minhas ferramentas e eu percebi que estava acontecendo sim. O que a gente vai fazer aqui para simplificar o nosso código? Vamos manter as mensagens aqui no fluxo e vamos trocar só a regra. Então o que a gente vai checar aqui é se é possível fazer a reserva. Deveria gerar erro na reserva. Eu falei que são 5 testes, né? Eu tenho que fazer 5 testes aqui. Então o primeiro teste é VIP para um cliente VIP com 0 dias antecedência. Aí eu tenho que criar um segundo teste para fazer a reserva. Concluir a reserva com 1 dia de antecedência. E aí vamos acertar esses testes aqui, ó. Então, se eu solicitar aqui um cliente que dá na mesma, aqui eu só tenho que fazer um setup. Então, mock cli.setup. Obter nosso amigo itisAny. Long, eu acho, né? Long. Returns async. New cliente. Com tipo 1. Nesse caso é VIP, né? Então tem que retornar o cliente tipo 1. E aí quando eu solicitar, vou criar um objeto de request aqui. A data de entrada vai ser datetime today, porque ele vai bater lá com o today, né? Add days. Não, na verdade aqui é sem add days. Ele vai ter que me dar uma mensagem de erro aí. Esse cara aqui a gente vai fazer igual. Só que aqui eu vou dar um add days -1. Vou rodar o teste. Quebrou os 2 testes. Deu aí um cliente não encontrado. Beleza, por causa da mensagem, né? Então aqui tem só que trocar a mensagem.
Rodou. Agora vamos só ver qual que é o erro aqui. Actual. Para esse cara aqui também não gerou. Então aqui a gente tem que entender por quê. Aqui não é add days menos 1, né? Mais 1. Porque aqui na regra ele tá subtraindo a data de entrada, tem que ser posterior, né? Não pode ser ontem. Então nada a ver, né? Tem que ser amanhã. Se for hoje, o VIP não pode entrar. Se for amanhã, ele pode. E aí vai retornar aqui reserva número 0 não encontrado. Lembra que eu falei do mock devolver sempre o valor default? O número da reserva é um int. Então, para o int, como eu não dei setup aqui no meu teste, para o int ele vai retornar 0, não vai retornar nulo, né? Porque não é um valor válido para o int. Não é um int nullable, é um int mesmo. Então, ele vai retornar 0. Como eu disse, não tem necessidade de você fazer uma checagem aqui, nem gerar um assert, um setup para devolver um número qualquer. Não tem necessidade, porque não importa. O objetivo aqui é devolver essa mensagem. E também, nesse caso especificamente, não tem necessidade de você ver se chamou o mock. Usar um verify aqui, porque vai chamar. Se chegar aqui no return é porque chamou. Então, é outra coisa que não tem necessidade de fazer. Não precisa checar tudo que acontece no seu código. Você só precisa verificar aqui o que é essencial. De novo, diminui a quantidade de testes e de código de teste para você ter uma vida mais fácil. Quanto mais difícil for o seu teste, menos tempo você vai ter depois para fazer o que importa. Não que o teste não importa, né? Mas evita fazer testes que não servem para muita coisa. Então, aqui rodou, beleza, do jeito que está. Então, mesmo com a alteração aqui do cliente VIP, o código continuou funcionando. Agora o que a gente vai fazer, podemos mexer nisso livremente. Temos que mexer aqui também, né? Então, quando ele não é VIP, é o teste do OR. É um teste bem parecido, só que para um cliente não VIP, com 9 dias de antecedência, add days 9, e aqui deveria, com 10, deveria permitir, add days 10. Vamos só quebrar o teste aqui para ele não rodar. Pra gente ver ele quebrado. Lembra o lance do hábito, né? Às vezes parece que é idiota, mas pode ter certeza que vai te ajudar quando você precisar. Ó, não reservou, legal. Aqui ainda não reservou. Com 9 dias de antecedência. Claro, né? Aqui, ó. É porque não alteramos o tipo, né? Tem que ser tipo diferente de 2. E agora passou. Sempre é bom dar essa quebrada aí, parece idiota, mas esse tipo de coisa sempre vai passar. Você vai fazer muito teste de casos parecidos, e aí você esquece de alterar um parâmetro, esquece alguma outra coisinha ali, e aí sempre vai dar um ruim. Então, o fato de quebrar te acostuma a olhar para o teste quebrado, né, e não aceitar ele de cara. Porque eu mesmo já estava aceitando aqui que estava tudo bem, não estava. Você acaba sempre descobrindo alguma coisinha ali. Mas vamos lá. Então,
A segunda alteração para a gente fazer é transportar essa regra da data. Então o que a gente pode fazer é criar um outro método aqui, public bool, pode reservar, e a gente coloca uma data aqui, datetime, data na entrada. Agora a gente pega essa regra aqui. A regra do cliente VIP, como estava falando ali, de verdade deveria ser uma coisa lá do sistema de cliente, né? Ele deveria ter uma tag aqui, um campo para informar se é VIP ou não e não te devolver o tipo. É um domínio que faz parte dele, não das outras aplicações. Mas eu mantive assim também, porque eu sei que no seu dia a dia também acontece muito isso. Nem todo mundo vai conseguir modelar as coisas do melhor jeito possível. E eu não estou fazendo julgamento, não. Às vezes não dá tempo. Às vezes a pessoa simplesmente não pensou. Às vezes ela não tinha o skill para fazer isso também. Então, tem várias coisas que influenciam. Não estou exatamente julgando. Então, quando você for fazer o seu sistema, você tem que se preocupar com o seu. É claro que tem que ter uma preocupação ali geral. Isso talvez pode ser um problema, mas não vai te matar se você trouxer essa regra para o seu sistema. De repente o cara não consegue fazer, você pode notificar a pessoa que cuida do sistema para colocar isso, e depois você volta aqui e tira, até para centralizar a regra, porque um dia eu posso mudar esse tipo aqui para checar o VIP diferente, né? Então é ruim espalhar a regra, mas em muitos momentos ali do seu trabalho isso não vai estar disponível no momento que você precisa. Então se acostuma a tratar dessas coisas, né? Traga o fato dos outros sistemas não te ajudarem com a divisão de responsabilidade não significa que você não pode fazer no seu. Faz isso daí, ó. É muito comum isso em vários lugares, eu já vi isso acontecer. A gente tem divisão de sistema, mas ela não é tão boa assim. Mas, cara, pega essa regra e coloca ela no seu local de regras. Né? Aqui no caso dessa API aqui é a domain. Então, se eu tenho uma regra para aplicar, tem que ser na domain. Não vai me matar se eu fizer isso daí aqui. Não tem problema nenhum. Em termos de modelagem corporativa, de novo, sim, é um problema. Mas para você, agora, nesse momento, enquanto você está codando aqui, não. Notifica a pessoa lá e segue sua vida. Mas isso não é desculpa para você colocar suas regras no fluxo. Organiza o seu sistema, o seu código, é responsabilidade sua. Entra lá e faz a parada direito. Né? Eu vou colocar return true aqui, que não precisava exatamente. Né? Eu posso dar um return aqui só desse if aqui. Eu vou deixar desse jeito, só porque é mais fácil da gente visualizar. Aqui uma dica, uma pequena dica. Evita fazer muita lógica com AND e OR. O AND não é um grande problema, o OR geralmente é. O OR é uma coisa que causa muita confusão. Então, quando você está lendo o código, o OR tira a fluência. O AND, como é inclusivo, eu sei que é isso e isso. Então, na hora de processar a leitura do código, você, enquanto você está lendo o código, é mais simples entender o AND. Tem que ser isso, isso e isso. Tem muita gente que prefere, em vez de fazer uma lógica mais fluida, fazer tudo numa linha só. Mais ou menos desse jeito aqui. Não é um crime fazer. Beleza? Se você gosta, é uma opinião sua. Mas isso aqui é muito ruim para a leitura. E aí, o problema de ser ruim para a leitura é que dificulta o teste. Esse cara aqui, ele gera várias condições diferentes. Então, se a gente for levar o pé da letra aqui, teria que testar essa condição mais essa condição e as duas junto. Mas é claro que ali fazendo um estudo de produto cartesiano das condições não tem necessidade de fazer. Talvez a gente fale disso em alguma outra aula aí. Mas isso dificulta a leitura. Tudo que dificulta a leitura torna seu código mais difícil, mais complexo. E tudo que torna seu código mais complexo deixa os testes mais complexos também. Talvez você curta ali fazer uma lógica mais rebuscada, cheia de parada, mas
de verdade isso é ruim para sua carreira. Quando você está trabalhando sozinho num projetinho seu ali no GitHub que você está estudando, você pode fazer do jeito que você quiser. Quando você está trabalhando numa equipe, você tem que começar a pensar nessas coisas também. Pô, como é que eu faço para ajudar o time a trabalhar melhor? Como que eu faço para aumentar a fluência do time? Às vezes é trazer conhecimento, mas às vezes também é só fazer um ajustezinho no seu código, deixar o seu código um pouco mais fácil de entender. Evita isso. Evita enfiar um monte de AND OR, evita um monte de if dentro do mesmo método, evita nomear as coisas, as variáveis, os métodos com nomes esquisitos que não tem nada a ver com o que eles fazem. É, evita ficar criando variável global, variável de controle. Tudo isso são coisas que dificultam o trabalho em equipe. Para você pode fazer muito sentido naquele momento, mas ali no trabalho do dia a dia mesmo complica. Mais, né? Talvez você faz uma lógica rebuscada dessa e para você funciona. Uma outra pessoa vem aqui e precisa fazer uma alteração, ela altera, mas gera um bug. E depois esse bug volta para você, não volta para essa pessoa que alterou. Vocês estão trabalhando num time, pode ser que você pegue o bug, pode ser que não pegue. Então, ajuda o time e ajuda você também. Ajuda a evitar problema. Então, pensa nisso, é só uma dica aí para facilitar seu trabalho de equipe. São coisas que quando a gente é muito novo, a gente não pensa. O pessoal que é dev mais novo, se gosta de recurso, gosta de mexer com ferramenta. Eu não sou contra usar os recursos da linguagem, acho muito bom, mas tem que ter uma medida. Às vezes atrapalha o time. Então, se você não vai se dedicar a ensinar o seu time a usar como você usa, dá uma maneirada lá. Porque não é que as outras pessoas não sabem, elas têm só preguiça de estudar. Às vezes elas estão num momento diferente da carreira, às vezes elas têm uma velocidade de entendimento menor. Às vezes elas, sei lá, simplesmente nunca parou para pensar nisso também, nunca achou que é um problema. E você pode ajudar seu time de várias formas nesse sentido. Você pode levar conhecimento, você pode discutir, levantar discussões boas aí sobre design, sobre recursos da linguagem, recursos do Visual Studio, é muito legal. Mas o primeiro passo para você trabalhar bem em equipe, ter um bom teamwork ali, é manter seu código simples. Código simples não tem erro. Todo mundo lê, todo mundo entende, todo mundo sabe o que ele faz. Então, pensa nisso aí. É uma coisa que a gente não olha muito no dia a dia, né? Mas eu acho que faz toda a diferença para a carreira. Valoriza muito o seu currículo. Não o seu currículo, né? Isso não vai aparecer no currículo. Mas valoriza muito quando você entra. As pessoas olham isso com bons olhos, né? Elas gostam de trabalhar com gente assim. Eu acho que vale a pena sim, pensa nisso aí. Então, ó, alterei aqui, return true, return false. Beleza. Vamos voltar aqui na nossa controller. E aí o que a gente vai fazer aqui é trocar essa linha. If cliente pode reservar na data. Opa, data de entrada. E aí a gente lima essa regrinha daqui também. Rodar nosso teste aqui. E passou de novo. Bom, e agora o teste ele vai ficar mais simples porque eu posso pegar. Eu vou ter que criar um teste aqui para o cliente pode reservar. Vamos criar um teste aqui para esse cara. Permitir reserva para cliente VIP.
Alterar os nomes aqui, deveria. Nesse caso não deveria. Não deveria. E aqui deveria. Agora o teste aqui fica fácil, né? Var cliente new cliente. Aqui eu vou criar ele como tipo 1. A resposta é ponto pode reservar, passando date time today. E aqui é is true, is false. Response. Para os outros testes é parecido, né? Só que aqui é. Eu vou deixar até esse falso em todos aqui só para add days 1. Aqui ele vai com tipo 2. Nove dias. E aqui 10 dias. Aqui na domain ele deixa de ser async, né? E aqui nos testes da controller, eu posso simplificar o teste porque aqui deixou de ser uma condição com lógica e passou a ser um boolean. Então a única coisa que eu preciso fazer é se passa ou se não passa. Eu não preciso mais testar as outras condições. Porque aqui o teste da data, o teste da regra do VIP, está tudo aqui dentro do cliente. Então não preciso testar isso de novo. É só uma questão de cobrir o if, se entra no if ou não. Então continua, o primeiro teste continua. O segundo teste aqui, se eu devolver um cliente, se o cliente não pode reservar na data, ele vai ficar aqui com o tipo 1, date time today, nesse caso aqui vai entrar. No outro teste, eu posso deixar ele entrar. Deveria concluir a reserva. Mesma coisa aqui. Se o cliente pode reservar na data. Ficou um pouco atravessado aqui porque a regra continua nos dois testes, né? Mas eu já não preciso das outras coberturas, né? Eu só preciso saber se entrou nesse if ou não. Opa. Errado aqui. Build A.
Vamos rodar os testes. Agora só tenho 7 testes, né? Vamos rodar o da domain. A controller passou. A lógica tá errada, será? É, tá errado aqui. Falso. True. Ainda deu para pegar um erro de lógica ali, né? Tá invertido. Aí aqui sim, né? Que deveria, então é true. E onde tá não deveria é falso mesmo. Isso, true. E nesses caras aqui tá ao contrário. Não, na verdade quem tá ao contrário é aqui também, né? Aqui é not. Você não pode reservar, né? Aí sim. Passou. E aí passou o teste na domain também. Então a gente ganhou um pouco mais de teste, né? Mas separamos aqui a responsabilidade. No final das contas, ficou um código bem mais limpo aqui para você mexer, né? Saiu as regras, saiu aquele monte de configuração e ficou esse cara aqui, que talvez não seja a melhor prática possível, né? Porque está na controller, mas ficou bem mais limpo do que era antes, né? Ficou bem mais simples. E aí isso se reflete no teste. O teste também ele fica bem mais simples. A gente consegue ver aqui até pelo jeito que está o teste, né? Aquele teste com um monte de mock, ficou bem mais simples aqui no cliente, né? 3 linhas, muito mais fácil. E ele passa só a testar na controller os ifs que ele precisa entrar para gerar as mensagens, né? Fica muito mais simples. A tendência deveria ser, em teoria pelo menos, né? É que em métodos onde você tem negócio, né? As classes de negócio elas têm que ter mais teste. Então, aqui na domain, na sua classe business, sua classe de negócio, sei lá como você chama ela, a tendência é que ela tenha mais quantidade de testes. E aqui na sua controller, nas suas classes de fluxo, elas têm uma tendência a ter menos teste. Tem uma tendência assim, se você é um bad smell, né? Se você separou as suas responsabilidades da forma correta, isso é o que deveria acontecer. Mais testes nas classes de negócio e menos testes nas classes de fluxo, ou nas classes de infraestrutura também. Então, em ordem, deveria ser sempre a primeira as classes de negócio com mais testes. Se não está assim no seu sistema, provavelmente é um bad smell, é porque as responsabilidades estão mal separadas. Você viu que aqui, quando a gente não divide essa responsabilidade com a domain, que é a nossa área de negócio aqui, gera muito teste cartesiano em cima da controller, né? Porque o fluxo ele pode ter várias condições ali. Então, tem uma tendência a gerar um número grande de testes se a responsabilidade está mal dividida. Se ela estiver bem dividida, aí ele deixa de ser super complexo para ser super simples. É que às vezes você fica até em dúvida se devia testar ou não. Desse jeito aqui, pô, retorna um boolean. Será que eu preciso testar se retornou boolean ou não? É melhor eu testar o boolean, né? Esse pode reservar aqui, não preciso testar o fluxo. Em termos de prioridade, eu priorizaria mais testar a domain, não testar a controller, se for o caso. Então, a mensagem não faz diferença, né? Então, não vejo tanta necessidade assim já de testar a controller. Mas é isso que eu queria mostrar para vocês. Se você não entendeu direito ainda o princípio da responsabilidade única, se você não assistiu à última aula, volta lá e assiste. Eu falo mais sobre
o princípio, sobre como a gente tem que pensar. Você pode também estudar, tem vários artigos na internet, tem livros muito bons sobre esse assunto, mas eu acho que é uma coisa que é fundamental para você aprender a testar. Né? São coisas que não é que seja fundamental para você aprender a testar, mas vai facilitar. Muitas vezes você tem dificuldades no teste que não estão relacionadas ao teste em si, estão relacionadas às coisas que cercam o teste. O seu conhecimento técnico, o desenho do sistema, requisito, análise de requisito. Dificilmente o seu problema é com o código de teste mesmo. O código de teste não é uma coisa muito simples. Esse aqui da controller ainda tem uns mocks e tal, mas olha esse teste do cliente, do cliente, a classe de domínio. É muito simples. É muito simples. Na maioria das vezes, seu problema está em outros pontos. E princípio de responsabilidade é um deles, entender design e o conhecimento sobre a ferramenta também é um deles. Às vezes a linguagem tem um recurso que te ajuda. Às vezes o próprio framework como um todo ali, ele tem algum esquema para te ajudar. Então, são coisas que a gente precisa estudar. Se você escolheu entrar na área de TI, você tem que aprender a lidar com isso. Todo dia, toda semana, aparece uma parada nova lá. Tem um jeito novo de fazer, tem uma coisa nova para você aprender. Eu estou na área já há quase 20 anos. E todo dia aparece uma coisa nova. Todo dia aparece uma molecada mais nova aí que conhece melhor os recursos do que eu. Ter mais bagagem diária, né, mais tempo de experiência, não significa ser melhor do que os outros. Só significa que você conhece melhor o caminho das pedras para resolver os problemas. Né? E às vezes nem isso. Depende muito aí de como foi a sua carreira. Mas não fica se prendendo em tempo ou que você acha que as coisas que você já sabe agora são suficientes. Elas podem ser em algum momento. Mas pode ser que nesse momento agora já não seja para você. E você está pastando com coisas que não devia. Que basta ali você trabalhar um pouco melhor o seu conhecimento que facilita. Então, corre atrás disso. Não fica se prendendo nos seus louros do passado lá. Bota aí seus estudos em dia. Você não precisa estudar 10 horas por semana. Meia horinha que você se dedica por dia ali, 20 minutos, 10 minutos que você dedica do seu tempo todo dia para ler um artigo, para ver as notícias, para saber dos lançamentos da linguagem. Acabou de sair aí, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas nessa data aqui, 2020, acabou de sair o .NET 5.0. Então já muita coisa que eu estou falando aqui talvez já mude nas próximas versões. Então se atualiza, vai indo atrás, porque essas coisas do teste, como eu falei, geralmente é um problema que não está ligado ao código do teste. Então, se você não aprender a resolver isso, se você não se desvencilhar dessa coisa de mas isso aqui eu não preciso aprender, eu não preciso ver, você está perdendo seu tempo. Vai atrás porque senão não te ajuda. Princípio de responsabilidade única é uma coisa que vai te ajudar para o resto da sua vida, se você na carreira de programação, claro. Então, se você pretende continuar trabalhando com TI, você precisa entender, mesmo que você programe menos no futuro, você chega ali numa posição de gestão, numa posição de lidar com pessoas, mais com pessoas e menos com o código, o princípio da responsabilidade única também vai te ajudar com isso. Não é só porque você não está com a mão no código todo dia que você não tem que ter esse conhecimento. Saber orientar as pessoas, saber ajudar elas a identificar esses problemas também é papel de um líder. Você está na área de TI, você não está na área do RH. Então, você tem que ter conhecimento de tecnologia. Isso é base. Princípio sólido, lógica de programação, tudo isso são coisas de base. Todo mundo que trabalha com tecnologia precisa saber pelo menos o básico do básico. E isso é uma coisa que, principalmente desenho de aplicação, né, design patterns, desenho de solução, a gente acha que não, que ou não é minha função, ou que isso é muito difícil para mim, e não é. Isso vai te ajudar. Bota isso na cabeça. Corre atrás e pratique. Pega esse conhecimento que eu te trouxe aqui,
bota a mão na massa. Abre esse exemplo, o link do GitHub vai estar aí em algum lugar aí para você ver na descrição do vídeo. Pega esse fonte, dá uma olhada nele e bota a mão na massa. Pega o seu sistema agora, começa a mexer nisso. Se você tem uma chamada HTTP lá que você não conseguia testar, ou que você acha que dá muito problema, pega esses exemplos aqui e começa a testar lá agora. Agora. 10 minutos por dia. 10 minutos do seu dia trabalhando nisso. Em 1 mês ou 2 meses, você já vai estar em um patamar totalmente diferente. Não fica dando desculpa de tempo. Pô, não consigo, não dá, meu código é muito difícil, minha empresa não deixa, meu chefe não deixa. Para de inventar desculpa. Mete a mão na massa lá. Pega esses exemplos. Não adianta nada você ficar assistindo meus vídeos aqui se você não pratica. Então, estudar é muito bom, mas praticar é ainda melhor. Bota a mão na massa lá, dedica um tempo para você, 10 minutos, como eu disse, 10 minutos do seu dia. Pega um código seu lá da empresa mesmo e tenta aplicar esses refactorings, tenta colocar essa técnica do HTTP Client Factory para rodar no seu sistema mesmo. Você vai ver a diferença. Você vai ver que sua vida fica mais fácil, tudo fica um pouco melhor ali. Trazer um pouco de conhecimento é muito válido, mas não vai adiantar se você não praticar. Ficar só escutando não resolve o seu problema. A dúvida aparece quando você bota a mão no código. Então, as situações que eu trago aqui são situações que eu conheço, mas elas não vão resolver o seu problema diretamente. Eu estou aqui para te ensinar a desenrolar os seus problemas. Eu não estou aqui para te dar solução pronta, porque não tem como. A minha situação é diferente da sua, a sua é diferente do fulano, do ciclano ali. Todo mundo vive num contexto diferente. Então você tem que entender os conceitos que eu trago aqui e botar eles no seu dia a dia. Quando você botar ele para rodar no seu dia a dia, aí a coisa desenrola. Você vai começar a entender, vai começar a fazer. Beleza?